Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, né? Graças a Deus. Meus queridos, esse vídeo ele tá com um formato um pouco diferente, mas a cada dia que passa, mais pessoas despertam do engano religioso. E o importante não é tanto o formato do vídeo, mas eu estou numa área aqui chamada de... Aqui é uma área industrial, polo industrial aqui no meu município, né? E eu estou aqui em uma das áreas mais valiosas aqui do meu município, onde é instalado aqui, onde são instaladas empresas, né? De qualquer ramo. E a minha cidade, Piúma, Espírito Santo, ela já está sendo conhecida como a capital nacional do sorvete. Aqui é a área, não é, aonde se instalou a fábrica de sorvete chamada Paletita. E aqui atrás de mim é uma área que eles compraram agora, um empresário muito visionário, muito inteligente, e ele dá emprego para Piúma e toda a região aqui, não é? E o cara, ele começou por baixo, ele começou bem fraquinho, não é? Graças a Deus a gente do município conhece a história dele e sabe que ele é um lutador. Hoje a empresa dele, que surgiu aqui no nosso município de Piúma, ela já alcançou a Europa, não é? E aqui, ó, nessa área que eu estou apresentando aqui, em parte do vídeo, vai ser construído, ampliado, na verdade, a empresa, porque ela já está chegando na Europa, já chegou na Europa, e Piúma já vai ser conhecido como a capital nacional do sorvete. E com tudo isso, queridos, o que eu quero dizer? Esse rapaz, o dono da empresa, eu não vou falar o nome dele aqui porque eu não estou ganhando nada para isso, mas eu quero falar para você. Esse rapaz, ele começou do zero, começou do nada, ele vem de família simples e hoje ele alcançou o mundo. O que eu quero falar com isso? Se você perguntar a ele qual é a religião dele, eu não acredito que ele, ele possa dizer que a riqueza dele veio da religião que ele tem ou da religião que ele segue. Mas esse rapaz, eu sei que ele é uma pessoa muito boa, ele é uma pessoa muito humilde, é um cara que, apesar de ser milionário, muito rico, ele conversa com qualquer pessoa, pode ser pobre, pode ser rico, preto, branco, não é, amarelo, pode ser qualquer pessoa. Eu tenho parente que trabalha na empresa dele aqui, não é? Então eu posso falar. Então, meus queridos, eu quero dizer com tudo isso que a cada dia mais pessoas despertam, né, do engano religioso. Sabe de uma coisa, queridos? Os líderes religiosos, não é? Eles dizem que quem não frequenta um templo ou uma instituição religiosa está desligado do corpo de Cristo. E com isso, essas pessoas que é considerado desigrejado ou destemplado, não é? Eles dizem que essas pessoas estão desligadas do corpo de Cristo. Mas olha só que coisa interessante. Mas vocês acreditam que eles acham que eles possuem autoridade para excluir ou suspender, não é, alguém de comunhão, alguma pessoa que porventura não quer seguir as regras que eles impõem dentro dessas arapucas, não é, chamada igreja. Ao mesmo tempo que eles dizem, não é, que quem não frequenta um templo religioso está desligado do corpo de Cristo, porque para eles, corpo de Cristo é um sistema religioso. Para eles, corpo de Cristo é uma instituição chamada igreja. Interessante que a Bíblia chamava corpo de Cristo aqueles irmãos que estavam se convertendo ao Evangelho e ali iam se multiplicando e com isso
ia se misturando ou se acoplando ao corpo de Cristo, que então este corpo foi chamado de igreja. Mas olha interessante, irmãos, como que eles, os religiosos, manipulam as pessoas, as mentes das pessoas. Ao mesmo tempo que eles dizem que essas pessoas não pertencem ao corpo de Cristo se não estiver frequentando um templo, porque para eles você só consegue congregar como igreja se ficar frequentando um templo. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz que quem ia se convertendo na época do primeiro século, eles começavam a adorar a Deus nas casas, nas varandas, não é? Nas matas, nas praças, à beira das praias. E aí, quando veio a perseguição, eles começaram a servir a Deus nas catatumbas, não é? Eles começaram a servir a Deus, a adorar a Deus, longe do olhar dos próprios religiosos que queriam exterminar o povo de Deus chamado igreja. Haja vista o que aconteceu ali no capítulo 8 e o capítulo 9 de Atos Apóstolos, quando Paulo ele perseguiu os cristãos que se reuniam nas casas. Só que, ao mesmo tempo que eles falam que se você não tiver dentro de uma instituição com CNPJ e tudo, quando você está lá dentro, se você não concorda com as regras que eles impõem lá dentro, o que eles fazem? Eles acham que tem autoridade para te excluir ou te suspender de comunhão. Aí eu falo, excluir de quê? Na língua deles, excluir do corpo de Cristo. Na língua deles, suspender da comunhão do corpo de Cristo. Agora você vê, querido, que aberração. Esses homens, eles são tão antipáticos, antibíblicos, eles são tão anti-Deus, eles são tão anticristo, eles são tão anti a palavra, que eles conseguem usar a Bíblia para enganar as pessoas e acham que tem essa autoridade. Ou seja, quando você é excluído ou é suspenso de comunhão dessa denominação que eles chamam de igreja, aí é para você se sentir excluído de Deus. Porque se você não se sentir excluído de Deus, você não vai ter coragem de voltar a reunir nessas denominações. É por isso que existe tanta gente que fala assim, eu estou desviado da igreja. Por quê? Porque o pastor daquela igreja, ele se achou no direito de excluir alguém ou suspender alguém de comunhão. Isso é a mais terrível mentira do sistema. Essa é a mais terrível mentira do sistema, queridos. Por quê? Porque qual o homem que tem capacidade de desligar o corpo de Cristo, não é? O corpo de Cristo de alguém? Não tem. Então as pessoas hoje só tem gente se sentindo desviado, não é? Só existe pessoas se sentindo desviada porque o homem um dia disse a essa pessoa que ele estava excluído, que ele estava desviado. Então, querido, quando os homens fazem isso, quando eles fazem isso, quem decide se a pessoa é ou não filho de Deus, são eles e não a cruz de Cristo. Agora você vê o tamanho dessa aberração. Ou seja, então quer dizer que o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi anulado pela decisão do homem. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário foi anulado pela decisão do homem. Então, quando você perceber esses enganos, você não consegue mais está ligado a isso. O sacrifício de Cristo, na língua dos homens, foi anulado, né, por eles, quando eles acham que pode te excluir ou pode te suspender de comunhão. Então, meu querido,
A gente tem que analisar essas coisas. O povo tem que parar de ser enganado. O povo tem que parar de viver nessa masmorra. O povo tem que parar de viver com essa coisa, achar que o homem ele tem capacidade, ele tem autoridade para excluir, para suspender alguém de comunhão. Afinal de contas, que tipo de corpo de Cristo é esse que o homem ele pode dizer o que pode fazer com você ou não? Quer dizer que não foi a cruz de Cristo que ligou todos os homens a Deus? Quer dizer que é a religião, é a Assembleia, é a Batista, é a Presbiteriana, é a Adventista? Quer dizer que é essas denominações que existem aí que pode ou não ligar ou desligar alguém do corpo de Cristo? Não é? Pelo que a Bíblia nos informa, foi o sacrifício de Cristo, foi o sangue de Cristo, o sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário que ligou o homem a Deus. Não é religar, igual muita gente fala que a religião é que religa o homem a Deus. Não, não é religião não. Quem religou o homem a Deus foi o sacrifício de Cristo, não é? Ali na cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. Cristo não. Cristo é o ressuscitado depois da ressurreição. O que ligou o homem a Deus foi aquele sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então isso é uma mentira. Isso não existe. Então, meus queridos, se você não frequenta um templo religioso e alguém te chama de destemplado, desigrejado e que você está fora do corpo de Cristo, você responda: então todos os discípulos de Jesus, o apóstolo Paulo, o próprio Jesus também não fazia parte do corpo de Cristo, porque eles não frequentavam denominação, eles não tinham religião. Então quer dizer que eles são os primeiros exemplos de que nós, hoje do século 21, não precisamos dessas coisas que eles chamam de religião, chamam de denominação. Isso é mentira, queridos. Nós temos que aprender uma coisa. Nós temos que aprender uma coisa. Não adianta você acreditar no homem, mesmo esses homens desprezando a palavra, menosprezando a Bíblia. Para com isso, meu querido. Vocês acreditam, eles acreditam que tem essa autoridade, que tem essa autoridade, eles têm essa capacidade de excluir alguém do corpo de Cristo, de excluir. Eles excluem, meus queridos, das denominações que eles mesmos montaram. Ele suspende de comunhão das determinações deles. Lembra quando você entra num templo religioso, sempre tem lá um livro chamado de livro de regra, né? Eles têm lá um livro onde está escrito todas as regras. Quem se torna membro tem que pagar dízimo, quem se torna membro tem que frequentar os cultos, quem se torna membro tem que obedecer ao pastor, obedecer à convenção, obedecer, aquele grupo de obreiro ali, a diretoria daquela instituição. Quem faz parte daquela instituição aí tem que obedecer às regras, aos estatutos que eles fazem, dentro das denominações. Aí eu te pergunto, queridos, onde que está essas regras dentro da Bíblia? Eles determinam que você você, sua esposa, sua família, até a roupa que você veste, eles que determinam. Eles determinam se o seu filho pode jogar futebol ou não. Eles que determinam se o seu filho ou sua filha, a sua mulher, até você mesmo pode participar de uma festa ou não. Eles que determinam tudo. Ou seja, você nunca percebeu que a religião tira a sua liberdade, que a religião acaba com a sua vida, não é? Você não percebeu que a religião, ela determina regra que nem a Bíblia determina? Então esse povo, queridos, eles vivem dessa forma. Por quê? Porque eles estão fazendo a Bíblia de gato e sapato. Ninguém obedece a palavra de Deus mais não. Ninguém obedece a Bíblia. Ninguém considera a Bíblia como o livro dos livros, não é? Ninguém. Então, principalmente os pastores. Eu estava vendo um vídeo do Agenor Duque,
não é? Aonde eles fizeram a réplica da Arca da Aliança e saem nas ruas, né, com aquela réplica. Será que eles nunca viram, ou eles nunca se depararam com o próprio Deus falando ali em Jeremias, não é? Acho que é o capítulo 3, eu acho que é o versículo 16, se salvo engano, em que Deus fala que nunca mais eles seriam, né, pessoas que pudessem fazer mais uma cópia, né, uma regra, não é? Ou uma cópia, sei lá, daquela Arca da Aliança para se adorar. Ninguém deveria fazer mais isso, porque não podiam, porque aquilo ali ficaria no passado. Aquilo ali ninguém mais precisava adorar, carregar, botar em um lugar para ser adorado. Mas não, eles metem a lenha na Bíblia, eles desobedecem a Bíblia. E sabe o mais incrível que parece? É que as pessoas também não estão nem aí. Muita gente está seguindo esses homens, não é? Muita gente está seguindo esses homens porque o povo quer ver coisa diferente, mesmo que essas coisas diferentes ultrapassem a Bíblia, mesmo que essas coisas diferentes seja para desobedecer a palavra de Deus. O povo não está nem aí para a Bíblia, queridos. A verdade é essa. Mas sabe de uma coisa? Eu vou continuar falando. O Evangelho Eterno, se você perceber, sabe o que é o Evangelho Eterno? É a salvação eterna. A salvação, ela já foi garantida. Você não tem que fazer sacrifício para você garantir a sua salvação, não. Aí eu pergunto, a salvação de quê? A salvação de quê? Do corpo físico? Não. A salvação do quê? É justamente, querido, a salvação desses cães gulosos. A salvação desses falsos ensinos. Salvação é uma mente renovada. Salvação tem a ver com aquilo que você aprendeu com Jesus de Nazaré, aprendeu com Cristo ressuscitado, e você guarda a palavra de Deus. Salvação é da mente. Você tem uma mente renovada, você tem uma mente salva, limpa, e não uma mente suja pelos ensinamentos desses homens. Salvação se refere a isso. A salvação no primeiro século se referia à salvação da grande tribulação. Hoje, para nós, a salvação é a salvação desses cães gulosos, desses lobos vorazes, a salvação dessas mentiras que são pregadas dentro dos templos religiosos. Disso eu estou salvo. Eu me salvei disso, sabe por quê? Porque eu encontrei a verdade inserida ali em Apocalipse 14:6 do Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno nos tirou, né, dessas masmorras. O Evangelho Eterno me deu salvação. O Evangelho Eterno me deu conhecimento. O Evangelho Eterno me deu entendimento. Eu fui salvo através do Evangelho Eterno dessas mentiras, dessas atrapalhadas que o sistema colocou aí para todo mundo. Hoje eu sou salvo, mas me salvei justamente do sistema religioso. Deus abençoe, é isso que eu queria trazer para você, e tenha um bom entendimento de tudo que a gente fala, tá bom, meu querido? Deus abençoe. Meus queridos, você quer ajudar o canal? Você quer ajudar? Está a minha chave Pix, está aí na descrição do vídeo. E se você puder, tá bom? Se você puder, nos ajude. Se você não puder, não tem problema nenhum, tá bom? Deus abençoe. Amém.